Você já parou pra pensar que pensamentos não são coisas? Na verdade, eles são coisas porque você cocria. Então você pode tanto cocriar para o bem quanto para o mal. Então se você ficar pensando, nossa, vai dar errado, vai dar. Sim, vai dar errado. Então nem começa, porque vai dar errado. Então, o mesmo trabalho que dá pra você pensar negativo, dá pra você pensar positivo. Então por que não você cocriar coisas boas? E coisas frutíferas, sabe? Exatamente. Eu acho que isso fez toda a diferença. E eu uso muito a lei da atração, Pietro. Eu não sabia que eu usava de forma... Não era intencional, mas eu sempre me imaginei fazendo tudo que eu faço hoje. Cara, até a minha aparência física, eu imaginava quando era mais Sério? nova, que eu seria assim, que eu teria tal carro, que eu ia me vestir de tal jeito, que eu ia morar nos Estados Unidos, que eu ia falar inglês. Nossa. Cara, eu morava na Zona Leste, na Rua 9, número 29, tinha um córrego no final da minha rua. Tipo assim, qual a chance de eu sair de lá daquele buraco? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV, esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez, você tá aqui junto comigo nessa mesa em que tem um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa e que também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda de conversa. Então já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje, beleza? Estamos com uma convidada super especial. Ela que é visionária no segmento de piercing, atende as maiores celebridades do país, como Caio Castro, Grazi Massafera, Thaís Araújo, Paulo Vittar, entre outros. E nesse episódio, você vai descobrir como destravar sua mente e acelerar processos, porque ela fez justamente isso. Ela é uma empresária ferrada, eu tenho o prazer de chamar ela de minha amiga, e inclusive... ela gravou comigo no início do podcast. Um dos primeiros episódios que eu fiz foi junto com ela. E eu tinha 15 anos na época, agora eu tô com 17. Como o tempo voa e passa rápido. Como você envelheceu? Meu Deus do céu. E eu tô falando da Just Paulinha. Oi, Pietro, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui. Pode Tô uma honra muito- te receber aqui de novo, no estúdio novo, cara nova, tudo Eu novo. vi, nossa, que espetacular, grandão. Uhum. Um upgrade, assim como você. Envelheceu bastante, né? 2 anos, nossa, tá com 17 anos. Nossa, não, mas eu realmente já ouvi, eu ouvi muitos comentários que eu realmente envelheci pra caramba. Meu Deus do céu, olha, não vou Eu nem te ouvi, eu contar. ouvi uma galera falando, nossa, tava ficando velho. Eu tive que ouvir o meu pai, que tem 50, falar que eu sou mais velho que ele. Em alguns casos a gente realmente, os mais velhos, comparados com alguma coisa dessa geração atual, a gente ficou bem pra trás mesmo. Em algumas coisas, mas não em tudo. Como que eu, com 17, sou mais velho que meu pai? Com 50? Mentalidade, talvez? Não sei, não. Será que não? Outras coisas, sei lá, ele fala que ele tem mais energia que eu. Ah, isso aí pode ser. Talvez. Eu já saí com você já e eu vi que Então, você tava todo murchinho. E ele fazendo a E festa, ele, exato. pode ser. Paulinha, uma honra te receber aqui novamente. Você mudou muito, você fez bastante coisa nova. Sim. E esse podcast vai ser completamente diferente do último. Se você que tá aí assistindo a gente e quer descobrir quem é a Paula, se você quer descobrir a história dela, de onde ela saiu, como foi, até ela chegar aqui, pra cuidar de todas essas celebridades, pra cuidar de todo o império que ela tem nesse ramo de piercings, é só você assistir o nosso último episódio, o primeiro que a gente fez lá atrás, que aí sim você vai descobrir toda a trajetória da Paulinha. Mas nesse episódio, a gente vai falar sobre coisas muito diferentes. Sim. Mas antes de começar, mesmo que as pessoas elas vão assistir o outro episódio, se apresenta pro pessoal que tá te conhecendo agora, fala quem que você é, de onde você saiu e como que começou todo esse rolê dos piercings que você fez. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Estou muito feliz, estou encantada com o novo espaço, muito legal. Eu sou a Just Paulinha, sou empreendedora desde criança. Com 12 anos eu já empreendia, já vendia as coisas, acompanhava minha mãe vendendo prata, folheado, enfim, as coisas que ela vendia. E eu comecei a empreender muito nova. Aos 21 anos eu montei uma loja na 25 de março, no lugar mais movimentado da América Latina, porque eu via movimento e eu achava que era sinônimo de sucesso. E ali eu comecei trabalhando com piercings tradicional. O que eu me dei muito mal durante muito tempo, porque o piercing tradicional é um mercado muito nichado, muito fechado, então ele atende um certo tipo de público que não é o público que eu atendo hoje, que são mulheres que gostam de piercings, de bem-estar, de beleza, de estética. Então eu tive que, no começo eu tentei me adaptar ao piercing tradicional, mas depois eu criei um novo mercado. E eu sou uma visionária do piercing, sou uma mulher que viu a possibilidade e literalmente foi pra cima dela. E é isso que eu vim contar pra vocês aqui. No último episódio a gente contou bastante sobre
como que foi realmente a sua trajetória, a sua jornada no mundo dos piercings. E indo para um lado mais empreendedor nesse daqui, Aham. como que foi? Qual que foi o estalo que você teve para poder realmente ter uma visão empreendedora e tirar o piercing Uhum. do seu jogo e começar a fazer visagismo de orelhas? Como você conseguiu gourmetizar isso e chamar um público que, como você falou, nunca iria pisar numa No estúdio de piercing estúdio de piercing tradicional. profissional, tradicional, Aham. e ir pro seu? Como que foi isso? Primeiro foi porque eu aprendi na raça. Então, assim, eu não tive mentores. Minha única mentora era minha mãe, que tinha uma lojinha e eu me inspirava nela, nas coisas que ela fazia. Então, isso me travou durante muitos anos, porque hoje em dia, com a possibilidade que as pessoas têm internet, podcast, tudo gratuito, olha a oportunidade que vocês, jovens, têm de estar aprendendo com grandes mestres aí, vários segredos, Com vários toda certeza. códigos de sucesso. Eu não tive. Então eu comecei trabalhando com o piercing tradicional por repetição. Eu gostava de piercings e via as pessoas fazendo, então meus artistas favoritos usavam piercing, tanto que o meu piercing da língua foi por causa de um dos vocalistas da banda The Prodigy, que eu falava, nossa, eu quero furar a língua. E essas eram as minhas inspirações. Só que eu não tinha mentor que me ensinasse, que falasse, ó, faz isso, faz. A minha mentora era minha mãe numa lojinha de bairro. E aí eu fui com esse know-how para 25 de março. Eu até compartilhei isso em um story que eu gravei um tempo atrás, que essa questão de ter mentores, de ter pessoas que você possa confiar, que você possa, que tá lá junto com você pra poder realmente te guiar, pra mostrar o caminho certo e tudo mais, é uma das coisas mais valiosas que tem. Eu Cara, faço isso muito. desde os meus 13 anos e isso é uma das coisas que mais me deu resultado. Sim, Justamente ter alguém ali pra você se inspirar, que já tá onde você quer chegar. sim. Não só os mentores em si, que quando você tá numa mentoria, quando você tá realmente no acompanhamento, mas você já pode começar fazendo isso com as pessoas que você segue. Sim. Se você segue pessoas que já estão onde você quer chegar, que te inspiram de alguma forma, que compartilham conteúdo muito valioso com você, você já consegue Total. aprender muito já ali. E tá muito acessível também, você consegue ter acesso à mente de milionários. Tipo assim, você assiste hoje podcast de gente bilionário e você consegue pegar vários códigos, sabe? E na minha época não tinha nem internet, gente. Eu tô um pouquinho. Olha, se o Pietro se achou velho com 17 anos, eu tenho 42. Não é que eu me achei, velho. Aham. As pessoas falaram que eu tô Eu velho. vim lá, eu nasci em 83, então assim, a internet chegou em 2009 para 2010, então eu ainda vivi aquela fase que era tudo escrito na pedra, sabe? Então eu acho que atrasou muito o meu lado eu não ter mentores, então eu fui aprendendo como? Na raça, na vivência, na experiência, o que é muito mais difícil, mais sofrido. Eu fechei 10 lojas, Pietro, para você ter uma ideia, na 25 de março, 10 lojas. Eu saía de ia para outra, ia, né, mudando. E sabe por que que eu mudava? Eu aprendi muitas lições, né? Uma delas eu nem sabia que eram lições, mas eu aprendi na prática, fail fast, fale rápido. Eu ficava uma semana, eu via que não ia dar certo, eu pegava minhas coisas e fechava ali 2 Isso, semanas. inclusive, eu não lembro se a gente falou isso no último episódio, mas isso é uma das coisas que mais vai ajudar a empreendedor a rodo aí, porque Sim, o meu pai, não só empreendedor, você que é jovem também, você que tem uma idade boa pra poder testar muita coisa. Meu pai, ele viveu falando pra mim, eu quero que você erre bastante, eu quero que você erre muito, eu quero que você teste coisas novas, eu quero que você faça coisas novas, eu não quero que você se prenda a nada. Essa fase que você tá agora, você é jovem, você pode testar coisa pra caramba, sim, e eu quero que você erre muito, mas não nas mesmas coisas. sim, Que aí total. você vai tá gastando energia em coisa que não faz Sim. sentido. Então, não tenha medo de errar. A Paulinha errou pra caramba, Muito. eu errei pra caramba, não tanto quanto você, né? Você tem muito mais experiência do que eu. Eu errava, mas era testando coisas diferentes. Sim. Então eu testava um formato, não dava certo e eu não ficava choramingando. Eu não lembro, assim, de muitos episódios que eu ficava triste, chorando, que eu pedia dinheiro para os meus pais. Eu nunca pedi dinheiro para eles. Pelo contrário, eu chegava em casa de queixo erguido, e eu sentia que eu era bem sucedida, mesmo eu tendo que passar por baixo da catraca do metrô para poder, assim, voltar para casa. Então eu não me vitimizava porque eu não tinha tempo para isso. Sim. Era assim, ou trabalhar para fazer dar certo, ou trabalhar para fazer dar certo. Então, quando eu fiquei muito tempo fazendo a mesma coisa, aí chegou uma hora que eu falei, tá, 10 lojas acho que já foi o suficiente, né, querida? Tudo bom?
bom. E aí eu falei, bom, chega. Realmente minha mãe tá certa. Foi tipo assim, aquele momento drástico que eu falei, cara, minha mãe tava certa. E é difícil a gente assumir. Admitir isso. Eu falei, puta, eu não fiz faculdade, né? Meus irmãos tudo formado e eu saí da faculdade para poder empreender. Eu larguei a faculdade naquela fase decisiva que o jovem tá fazendo teste de aptidão e tal, e eu na 25 de março empreendendo. E aí caiu várias fichas. Eu falei, cara, me ferrei, puta, é isso. Vou voltar para casa, vou trabalhar CLT e tal. E aí, cara, Deus me deu a última oportunidade. Eu já tava morando aqui em Alphaville. E aí, eu sempre tive minhas orelhas perfuradas, né? Eu sempre tive, porque eu sempre gostei de ter minhas orelhas harmonizadas. Eu tinha fechado minhas lojas lá na 25, eu tinha uma na 25, uma no Brás, porque faliu praticamente, com piercing tradicional faliu. Eu voltei pra casa com 2 sacos de mercadoria, de pulseira, colar, de acessórios, enfim, porque eu também sou, que eu sou designer de acessórios. E aí eu falei, cara, eu vou tentar vender online. Foi bem no comecinho do Facebook, 2010. Aí comecei a mandar mensagem para todas as minhas clientes e tal. E aí eu comecei a vender online. Então eu sou daquela primeira onda do online, quando tudo era mato, que era bem jurássica, e eu fiz uma loja virtual. Então foi muito bom, porque eu cresci muito no online. Só que ainda o piercing não estava dentro desse contexto. E aí uma amiga minha em Alphaville, que na época não era minha amiga, me viu na academia e ela falou, nossa, que lindas suas orelhas. E eu sempre tive as orelhas harmonizadas. Aí Essa história, você contou no último. Eu falei, eu faço, não sei o que, mas eu falei meio tímida assim, porque eu tinha vergonha de falar que eu era body piercer. Eu tinha vergonha porque tinha uma conotação negativa, né? Tanto que eu criei um novo termo, personal piercer, e é muito mais fácil para se apresentar, para conversar com as pessoas. As pessoas associam o termo à profissão, é muito mais fácil você dialogar com uma cliente. Você fala, eu sou uma personal piercer. Assim como tem o personal trainer, tem o personal stylist, tem a personal piercer que ela cuida de uma pessoa especificamente falando das perfurações dela, da questão de harmonização. Você perguntou como que eu gourmetizei, né? Foi personalizando, justamente isso. E aí eu falei, eu faço perfuração em você se você quiser. E eu não tinha nada, assim. Eu tinha meu jogo de pinças, que eu nunca tinha vendido. E eu falei, tá, mas tem que ser no banheiro, porque não tem outro lugar. Eu não tinha estúdio, ela topo. Eu nunca tive uma cliente que me rejeitou na vida. Eu já panfletei, eu já fazia tudo e elas... E você furou no banheiro da academia, eu furei no banheiro. E aí, ela começou a desfilar aqui em Alphaville, aí todo mundo, nossa, que lindas suas orelhas. E aí todo mundo começou a me mandar mensagem. E em 6 meses eu tava assim, numa sala alugada já, e com a agenda fazendo 30 clientes por dia. Uau. Ou seja, eu saí do piercing tradicional falida, quebrada, e eu voltei em grande estilo quando eu criei o visagismo de orelhas. Veio uma oportunidade, você tava pronta Voltou pra quebrar. Só que eu fui preparada e eu fui polida por Deus e pelas circunstâncias, porque eu, designer de acessórios, já trabalhei com varejo, muitos anos de varejo de público, atacado também, fabricante, já tinha muito networking no centro de São Paulo, com todos os fornecedores, já tinha ido pra fora. Eu ainda não tinha ido. Você preparou na base primeiro, né? Me preparei na base, mas tudo não foi intencional, eu nem sabia o que eu tava fazendo, era Deus me guiando mesmo, assim, foi, por isso que eu falo, cara, eu sou muito grata a Deus, porque é surreal, assim mesmo, sabe? Surreal, porque eu não imaginava viver tudo que eu vivo hoje. Nem de viajar, nem de ter grana, nem de fazer tudo que eu faço. Comparar com a mina que passava debaixo da catraca do metrô pra mulher que vive hoje, que faz o que quer, que tá com muitos projetos de expansões, que tá, inclusive, vamos falar disso, vai lançar um livro? Como assim? Vou lançar um livro também. Como assim? Vou lançar um livro, você tem um livro, eu também Lógico. Mas eu lembro. Você me inspirou. Eu lembro disso. Você falou pra mim, faz o seu livro também, conta a sua história. Eu lembro disso. Eu ia falar sobre isso agora. Da última vez que a gente se encontrou lá atrás, lá nos meus 15 anos mesmo, você falou que tinha vontade de escrever. E eu falei, escreve. Faz. Eu falei, faz. Sua história é muito inspiradora. Através do livro você vai ensinar muita gente. E é verdade. Que bom que você me ouviu. Eu te ouvi. E que bom que você fez. E eu tô escrevendo esse livro há 2 anos, Pietro. Uau. Mas agora ele já foi pra a editora, então por isso que eu tô falando aqui, eu tô dando spoiler, porque ele já tá na editora e ele tá no processo gráfico agora de diagramação. Opa, ele tá no processo, você sabe, né? Enfim, e logo ele sai aí. 2 anos pra escrever. Sim, porque eu tô misturando técnico, só que eu não queria
que o livro tivesse uma linguagem técnica, para não ser um livro maçante. Sim. Eu não quero que o livro seja para profissionais, eu quero que o livro seja para mulheres. Qualquer Perfeito. mulher. Sua mãe, minha mãe, qualquer mulher que queira entender sobre as suas orelhas, que é uma extensão do nosso rosto. E eu pensei a mesma coisa quando eu fui escrever o meu, inclusive. Então, eu quero que todo mundo leia. Eu quero que seja uma bíblia, que seja um manual, que a pessoa, quando estiver passando por alguma dificuldade, por alguma dúvida, que vai comprar, que vai trocar, que vai atualizar. Sabe o que é mais louco? Ah, Você muito provavelmente pensou em escrever o livro na parte do empreendedorismo também, na parte do Sim. estagismo de orelha, de todo o movimento que você sempre fez. Eu, quando eu fui escrever o meu, eu também pensei a mesma coisa. Não, eu vou escrever um livro justamente por isso o nome, Empreendedorismo Não Tem Idade. Aqui, ó. Eu fui escrever esse livro e eu pensei, não, eu vou falar sobre como empreender, eu vou ensinar a empreender, eu vou ensinar outros jovens a realmente monetizar o conhecimento deles, monetizar o que eles gostam de fazer. E no meio do processo de escrever isso aqui, foi para um rumo completamente diferente. Não que não tenha a parte de empreendedorismo, porque tem, aham. e é uma boa parte do livro. Só que eu não abordei só isso. Eu abordei a minha história, eu abordei uma parte que hoje, graças a Deus, é luz para muitos jovens. Que é, quando eu tomei a decisão de ir para essa parte do marketing digital, de viver uma Quantos vida anos você diferente, tinha? quando eu tomei a decisão, eu comecei a estudar audiovisual, que é a área que eu empreendo hoje, com 11. Meu Com Deus. 11 anos. E eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube e tudo. Aham. Muito novo. Empreender, eu comecei a empreender com 12. E comecei a palestrar com 13. Uau. Então, eu vi isso aqui e eu falei, cara, se outros jovens tomarem a mesma decisão que eu tomei, ou tem muita gente que tá passando pela mesma coisa que eu tô passando, ou que eu passei, que é a parte do Total. bullying. Quando eu Bullying? quando eu tomei a Por quê? decisão, quando eu tomei a decisão de fazer o que eu faço, Aham. eu fui excluído. Eu fui julgado, a galera começou a me taxar como doidão. Porque eu queria pegar tudo que eu, vi num evento, que eu fui palestrar, que eu fui fazer alguma coisa, que eu tava realmente me colocando em movimento, Aham. chegar na galera e falar assim, mano, você não sabe o que eu descobri que o nosso cérebro faz isso? Nananana. Eu sempre voltava muito animado de evento. E Sim. ninguém queria me ouvir. Sim. Ninguém entendia de verdade o que eu fazia. Eu vi as pessoas que eu mais achavam que podiam me apoiar se afastarem de mim, Sim. só pela decisão que eu tomei. Então, por ter sofrido bullying, por ter tido crise de ansiedade por conta disso, por eu ter sofrido demais, o meu emocional ter sido desgastado demais, eu falei, mano, eu não consigo deixar outra pessoa que tá passando pela mesma coisa que eu, em cenários diferentes, lógico, Sim. mas que tá passando pela mesma coisa que eu, continuar passando por isso. Eu passei e eu soube resolver, eu soube lidar com isso, e contanto que hoje eu não passo mais. Sim. Mas tem pessoas que estão passando, que podem ler esse livro aqui, e que passaram, mas não estão curadas, que vão aprender. O seu livro é para todas as idades. Todas as idades. Eu tenho seu livro, tá? Mas eu tô perguntando que eu Aham. quero que você fale para outras pessoas também o que ele agrega para qualquer idade, assim. Eu já li, eu sei, Uhum. mas o que você... Qual foi sua intenção? Que realmente qualquer pessoa pudesse ler. Desde uma Aham. criança de 5, 6 anos até uma pessoa muito mais velha, eu quis deixar a linguagem mais simples possível. O que é mais velho para você, Pietro? Eu tô falando de 70, Ah, tá. Se 80 você fala anos. 40, eu Não, jogo esse não, celular não, não, daqui. Eu realmente quis deixar uma linguagem com que todo e qualquer tipo de pessoa pudesse entender, que fosse algo simples e que realmente pudesse caber na realidade de muita gente. Então, assim, eu não só falo com jovens aqui, eu não só falo com filhos, mas eu falo com famílias, eu falo com pais, eu falo com mães, porque eu não só falei da minha vida, eu falei do que os meus pais fizeram comigo, que fez muito sentido e que graças a isso eu tô onde eu tô. Sim. Na parte da educação, na parte de me mostrar princípios e valores inegociáveis, na parte de valorizar a família. E eu não falo só sobre isso também, eu conto também sobre a parte de empreendedorismo, como foi a minha vida nos palcos, como foi a minha vida começando a empreender. E também a parte emocional. Tem Mas uma sabe parte aqui dentro do livro onde eu falo da saúde da nossa vida. E foi Saúde conteúdo emocional? tudo. Aham. Não só isso. Saúde física, saúde emocional, saúde social, todas as saúdes que existem. E por que eu resolvi deixar um capítulo só disso? Porque eu criei isso, essa parte das saúdes, porque eu via que muita gente tinha deficiência em pelo menos uma delas. Então, nesse capítulo, eu resolvi dissertar sobre elas, eu escrever realmente sobre elas, o que é, para que serve, e os principais problemas que você pode ter se você não cuidar.
Então, saúde financeira, física, social, emocional, Interessante. familiar, E esses espiritual. são pilares que todo empreendedor precisa ter e certeza. fortalecer. E uma coisa que eu aprendi, né, empreendendo, é que, cara, você não vai agradar todo mundo Com certeza não. e você vai ser solitário. Sim. Isso, olha, eu nem vejo como uma coisa ruim, tá? Como uma coisa negativa. Eu também não tinha nenhuma amiga. Todas as meninas se afastavam de mim quando eu comecei a fazer inglês, computação. Você começa a se destacar ali um pouquinho, aí as pessoas, nossa, metida, nossa, tá ficando. Sabe, porque. Não, mas não é que é bullying. Eu acho que é porque elas não aguentam a nossa frequência. Elas não conseguem acompanhar, então elas preferem excluir. É até melhor, porque você sabe que você não pode ser. Tá na média ali dos seus 5 amigos, você ser o mais inteligente, o mais rico, o mais bem. Você não pode. Você sempre tem que ser o menos. Inclusive, isso ferveu minha mente quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu falei, cara, eu vou ter que mudar meus amigos. E assim. Tem mesas que você tem que sentar pra transbordar, pra Sim. jorrar todo o seu conteúdo. Sim. Que aí sim você pode acabar sendo o maior da mesa. Sim. Mas você tem que ter outras mesas que você tem que sentar e ser o menor de todas elas. Total. E ter bastante humildade para poder aprender, ouvir com outras pessoas. Mas assim, agradar os outros, espere você desagradar muito. Esperem Você me sofrer. lembrou de mais uma coisa. Você também era assim porque eu lembro. Eu lembro, é sério. Eu tinha muita vergonha de fazer tudo. Tinha também vergonha. Eu sei que você tinha. Tinha Eu lembro. vergonha. Você falou também, eu tinha vergonha de falar que eu era body piercer e tudo. Total. Eu tinha vergonha de fazer conteúdo pra internet. Eu tinha Sério? vergonha de... Porque eu... Me cobravam já um posicionamento. Pietro, posta stories. Pietro faz vídeo. Pietro faz não sei o quê. E eu pensando, tá bom, eu faço, mas... O que vão pensar de mim quando eu chegar da escola? Ainda porque você tá na fase da internet, eu não tinha isso, então eu chegava na escola no dia seguinte e tava tudo normal. Uhum. Você Porque ainda, ninguém sabia. porque ninguém sabia, né? Você ainda, e aí? E como que é? Nossa, Chega na sala, ele joga papelzinho, joga não, bolinha? Foi de boa, Hum, porque ninguém vinha diretamente, mas é o que eu te falei. Eu queria dividir o conteúdo, ninguém entendia. Eu queria transbordar aquilo que tava queimando dentro do meu coração, ninguém ligava. E realmente começou a ter um Afastamento. Um dos episódios que mais me marcou, inclusive, eu contei isso em vários outros episódios, mas realmente isso me pegou muito. Eu tava com 12 e eu cheguei nos meus amigos mais próximos e eu falei assim, gente, eu vou fazer um curso de edição de vídeo. Eu aprendi, eu estudei o meu, eu fiz o meu curso de edição e, cara, eu como jovem, eu já vi várias outras pessoas que até mais jovens que eu, que estão fazendo e isso me ajudou tanto, isso me fez descobrir uma coisa tão diferente que vai servir para outras pessoas com toda certeza. E aí você falou Aí pra eles chegaram em mim e falaram assim, não, vamos empinar a pipa. larga disso. Mano. Não foi nem isso, eles falaram só, para. Foi pior. Foi pior do Nossa. que vamos empinar pipa. Foi assim, mano, para com isso. Para Mas de também mexer, 12 anos, né, Pedro? para de Você mexer é com isso. prodígio, você sabe, né? Prodígio. Não, Prodígio. Prodígio. aí eu falei isso pra eles, falaram, mano, larga disso, para de se preocupar com esse tipo de coisa, deixa pra galera que tá mais tempo no mercado que você, deixa pra pessoas que estão mais qualificadas que você. Eu falei assim, mas tem gente mais nova que eu fazendo, o que Sim. eu não posso fazer? Já pensou se eu tivesse parado? Aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte então, você quer ser editor, não quer? Eu quero ser advogado, ele quer ser médico. Hum. Vamos buscar no Google quanto cada um ganha por mês? Vamos ver se realmente vale a pena você continuar? Falei, tá bom, puxa aí. Aí na época eles estavam na média de salarial, era 10, 15 conto por Aham. mês. E o editor? 3. Aí eles chegaram em mim e falaram assim, você tem certeza, mano, que você vai querer trabalhar o mês inteiro? Enquanto eu e ele a gente vai estar ganhando 10, 15 mil por mês, você vai estar ganhando só 3? Tem certeza? E Aí eu falei, tá bom, mano, eu vou fazer. Do você mesmo fez jeito. mesmo assim. Mas o que te Hoje meus motivou? alunos falam por mim, meu curso existe, ele traz resultado e os meus alunos falam, cara, graças a você, graças ao seu método, graças ao seu curso, que ele é super intuitivo. O seu curso é de edição. de edição de vídeo, criação de Aham. conteúdo e edição de vídeo pelo celular, com CapCut. E os meus alunos já falaram, cara, eu saí do básico sem saber, sem ter noção nenhuma até um avançado com o seu curso de criação de conteúdo e edição. Sim. Então assim, eu não preciso falar. Os meus alunos conseguem falar por mim e hoje eu tenho muito orgulho disso, porque milhares e milhares de outras vezes eu já pensei em desistir.
E você Sério também? mesmo que você pensou? Eu nunca Já. pensei em dizer. Não, eu pensei, mas poucas vezes, assim. Eu já muitas vezes. Foi poucas. Porque eu não tenho. Eu não tinha na época alternativa. Tipo assim, tá, É. eu vou desistir, daí eu vou trabalhar. Aonde? No Você falou, McDonald's. Eu tem não que fiz fazer dar faculdade. certo, Porque não então. tinha faculdade. Então, isso era um. Hoje em dia tem as profissões que você não necessariamente precisa de uma. Né? Hoje Uhum. você vira um TikToker, fica fazendo aí dancinha, 12 horas, né? Você não vai dormir, mas você pode ter uma renda. Mas na minha época estava tudo muito atrelada ao diploma. Sim. Então eu não tinha realmente escolha. Né? Hoje em dia eu acho que para essa geração tá muito mais fácil, muito. Porque tem várias possibilidades, várias opções. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que me veio aqui à cabeça. Paulinha, se você tivesse conhecido o Pietro Hum, de 12 anos, Você com 12 eu anos com 12 anos, e eu com quantos? na cidade que você tá, você Tá. agora, e Aham. eu sou o Pietro de 12 anos na sua frente, Aham, que tá começando, tá, que já tá empreendendo, que já tá fazendo as coisinhas dele ali, mas ele sabe o que ele quer, mas ele tá começando. O tá. que você falaria pra ele? Bom, eu falaria para esse Pietro não ligar para os amigos, para ele procurar mentores, então pessoas com que você pudesse confiar e aprender, né, para ter uma mente forte e resiliente e não se preocupar com o que essa galera tá falando, porque eles realmente não vão conseguir acompanhar a sua mentalidade. E só para continuar, para se permitir errar, para não desistir na primeira, porque hoje em dia o empreendedor tenta, tipo assim, um ano, ai, gente, ai, não deu certo. Tipo, cara, você nem começou, um ano só não é nada. Então tenta, se permite, tenta diversas formas e jeitos e possibilidades e assim, só vai. Não desiste. Esse conselho Mentores, né? Acho que é o número ia um. funcionar muito pra mim na época, porque, inclusive pra você também, se você se identifica com o Pietro de 12 anos, pega esse conselho pra você, porque uma das coisas que eu não me permitia era errar. Errar. Não me permitia errar. Sério? Você é Perfeccionista. perfeccionista. Eu era. Ah, Em tudo. Meu pai, era muito bizarro, porque eu ia fazer uma edição, tinha uma coisa mínima, que ninguém ia perceber. Mas eu percebi, eu falei, eu só entrego esse negócio quando tá do jeito que eu quero. nossa. E era nada. Era um negócio que não dava nem pra perceber direito, mas eu tinha percebido e eu falei, mano, só tá perfeito Eu quando já, eu falar que tá eu perfeito. já era apaixonada pelo resultado. Né? Eu gostava de ver o volume de dinheiro mesmo, assim, Uhum. sabe? Eu comecei a empreender, meu grande empreendimento eu tinha 13 anos, que eu vendi porta-joias para toda a minha escola. Então eu gostava da sensação de, cara, eu tenho muita grana, entre todas essas crianças aqui, eu sou a mais rica delas. E não era rica de pai e mãe, não, era eu mesmo me provendo. E Isso isso era não é muito bom. soberba. Isso é orgulho do seu trabalho. É você Sim. reconhecer o que você tem e quem você é. Sim, total. E eu falo, cara, esses dias mesmo eu tava conversando com o Tom, que é meu noivo, sobre a minha história, e às vezes ele fala, cara, você tem noção do que você fez e do que você criou? Porque eu esqueço às vezes, Pietro. Porque quando você tá na pele, bizarro, já você aconteceu comigo também. esquece assim, tipo assim, tá, porra, sou eu que fiz aquilo. E eu falo, cara, eu sou muito corajosa. Então, outro conselho que eu daria, não coloca todos os ovos numa cesta só e tenta várias coisas diferentes, porque eu não tinha medo de tentar. Eu não tinha medo de fechar uma loja. Ai, mas você acabou de pintar, de colocar a prateleira. Não, gente, mas não tá dando certo. Eu vou mudar, que eu vou ficar aqui pagando mais dinheiro, colocando mais dinheiro aqui dentro, sendo que eu tô vendo que não vai dar certo. Não faz sentido. Então, eu não tinha medo de tentar coisas novas. E eu mudei de segmento. Eu virei designer de acessório. Depois eu comecei a vender cinto, bolsa, colares, chaveiro para a Copa do Mundo. Depois piercing. Depois eu comecei a fazer aqueles piercing loucão na língua, sobrancelha. Né? Enfim, dos outros, não na minha, porque meu pai não deixava, graças a Deus. Então, assim, mas eu fui tentando coisas novas. Inclusive, o visagismo de orelhas foi uma coisa nova que eu tentei, porque eu olhei para o público e eu falei, cara, essas mulheres estão necessitando disso. Não é que eu criei, que eu gourmetizei, não, elas careciam do que eu podia oferecer. A mulher era traumatizada, a sua mãe mesmo, que eu fiz piercing dela. mesmo. Né? Ela falou, olha, nunca deu certo, nunca cicatrizou, tá tudo cagado, deu tudo errado e eu não tenho mais confiança de fazer piercing. E todas as minhas clientes e as mulheres que eu atendo vêm com essa narrativa de trauma.
De medo, de né? medo. É estranho, né? E eu falava, deixa comigo que eu vou transformar, que eu vou mostrar que é possível você ter o piercing, porque para o homem, que nem vocês veem, né, olha assim e fala, tipo, mas por que ela tá falando disso? Mas pra mulher faz muito sentido. A gente ama se pendurar que nem uma árvore de Natal. Então eu comecei a olhar com essa Você traz mentalidade segurança, né? e eu tive que ter muita resiliência, porque eu fui apedrejada pelos body piercers, pelos homens do meu segmento, pelos body piercers enfim, dos tradicionais, aí muitos nomes grandes, inclusive no Brasil eu fui, assim, totalmente apedrejada, fui perseguida, tive muito hate Uau. dessas pessoas, de homens e depois de mulheres, porque eu tava criando esse segmento, eles me chamavam de, né, Nutella, de Patricinha do piercing, piercing de Chernobyl, muito hate mesmo, mas eu não Você desisti. não desistiu. Porque eu sabia do quê? Do meu propósito. Eu falava, eu não sou isso que eles estão falando. Eu não tô fazendo isso pra prejudicar, pra lesar, pra roubar, pra nada. Eu tô fazendo porque eu quero ver essas mulheres bem, bonitas, com a autoestima Autoestima elevada. elevada, fortes, indo fazer uma entrevista de trabalho. Eu não quero que o piercing seja ligado só à conotação de eu sou hardcore. E não, eu quero que o piercing também traga essa comunicação de beleza, de elegância, que uma mãe coloque, que uma advogada, que uma médica, que uma celebridade, que uma atriz, tudo. Então eu continuei firme e Você forte. significou totalmente A sua galera parte do falando, me bullying e tal, e eu pode latir, galera. Só tô andando aqui, que nem aquele ditado lá da Bíblia que fala, que Jesus fala, vai andando reto e deixa a galera. Não é os 1000 cairão à sua direita, é que você isso. tá falando? Não, 10 mil cairão na não, sua... ainda que eu ande pelo Vale das Sombras, tá. eu carrego É, muito sim. isso. Tipo assim, eu literalmente me imagino eu andando e a galera. E eu, filho, quem tá me esperando lá na frente é Jesus, não é vocês. Então é isso, aceita que dói menos e só vou, sabe? Pra tudo na vida. Resiliência é tudo, né? Total. E você, como você tava falando mesmo, você teve muita coragem desde sempre pra fazer Nossa, tudo. muito. Você nunca teve medo. E isso é uma das coisas que eu mais vejo que acaba travando uma galera que quer começar qualquer coisa nova. Sim, a galera tem medo da imaginação. É, Você já parou pra pensar que pensamentos não são coisas? Na verdade, eles são coisas porque você cocria, sim. mas mas aí você cocria, então você pode tanto cocriar para o bem quanto para o mal. Então, se você ficar pensando, nossa, vai dar errado, vai dar. Sim, vai dar errado. Então nem começa, porque vai dar errado. Então, por que não escolher? Porque Isso tá escrito em Provérbios, inclusive. Aquele que o então, homem pensa, ele se torna. então, o mesmo trabalho que dá para você pensar negativo, dá para você pensar positivo. Então, por que não você cocriar coisas boas e coisas frutíferas, sabe? Exatamente. Eu acho que isso fez toda a diferença. E eu uso muito a lei da atração, Pietro. Eu não sabia que eu usava de forma. Não era intencional, mas eu sempre me imaginei fazendo tudo que eu faço hoje. Cara, até a minha aparência física. Eu imaginava quando era mais nova Sério? que eu seria assim, que eu teria tal carro, que eu ia me vestir de tal jeito, que eu ia morar nos Estados Unidos, que eu ia falar inglês. Nossa. Cara, eu morava na Zona Leste, na Rua 9, número 29, tinha um córrego no final da minha rua. Tipo assim, qual a chance de eu sair de lá daquele buraco? Tinha duas chances, ou sair grávida ou sair morta, porque vários amigos meus, assim, né, da minha infância, tiveram esses finais aí, não trágicos, que é a gravidez, mas enfim, uma gravidez na adolescência não é muito legal, né? Ou então foram mortos, real. E eu consegui sair daquilo com louvor, com sucesso, com empresa gerando empregos. Então eu falo, cara, mas eu imaginava as minhas brincadeiras criança, eu era chefe e as crianças eram minhas funcionárias, mas não no sentido pejorativo de mandar, de ser boss, Sim. não no sentido de produzir, Uhum. de ensinar, Liderar. de liderar. Eu, desde criança, e os meus pais falam disso, eles falam, né, assim, eles falam com muito orgulho, eles falam, Paula, tu sempre foi ruim, tu sempre teve tuas coisas, que os meus pais são nordestinos, né, tu sempre inventou tuas coisas, Paula, sempre, e eu falo, cara, então é algo assim, a minha mente é muito criativa. Eu me imaginava em todos os cenários que eu vivo hoje, todos. E tem mais cenários que eu ainda tô cocriando e falo, caramba, vamos lá, cérebro. Não para de cocriar. Então vamos falar sobre isso também. Você tá com planos pra expandir a Sim. Piercing Joia Sim. pra onde? Vou expandir a Piercing Joia no Brasil e também nos Estados Unidos. Legal isso aí. Você já tá Sim. morando lá faz quanto tempo nos Estados Unidos Eu também? tô morando lá há 8 meses, acabei de me mudar.
E tá sendo uma experiência incrível, porque era meu sonho de infância morar lá. Era assim, meu sonho mesmo, tá? Eu falava que ia casar com um gringo, que eu E ia... aconteceu. Aconteceu. Né? Tá noiva do Tom. E tá acontecendo. Tá Tá quase. acontecendo, eu tô noiva, né? Já tô com a Então. aliança. E tá sendo, assim, uma experiência muito incrível. Muito incrível, até porque é um país capitalista. Então, eu adoro ver a forma com que eles operam os negócios e como que tudo acontece lá, como que tudo Quais foram as flui. coisas mais loucas que você já viveu lá? As coisas mais loucas, cara, eu vejo a estratégia que eles usam para vender, por exemplo, nas lojas, nos shoppings. Algumas eles colocam senha para poder limitar, para gerar aquele senso de escassez. Então a galera fica do lado de fora, naquela multidão, e aí você vê a loja sempre cheia, mas na verdade eles estão fazendo aquela, né, aquela jogatina de vai liberando 3 senhas ali por hora, tal, não sei o quê. Eu vejo várias estratégias. Eu vejo também estratégia de... por exemplo, as lojas caras, né? High ticket, veio tudo de lá. Então, tem poucas pessoas, mas o atendimento é super premium e você quer pertencer àquilo, então é muito mais do que comprar um produto, você quer ser daquela tribo. A própria Apple é isso, cara. Você, tipo assim, né, não importa o preço ou quanto, ou se falem mal da Apple, mas quem é Apple e pronto, acabou. Então eles criam essa comunidade, esse senso, e é o que eu aprendi, que eu trouxe para o meu negócio aqui. E assim, os caras são visionários, eles colocam muita intenção em tudo, eles assim gourmetizam de uma forma científica, que nem o piercing mesmo. Eu vou todos os anos em uma convenção, na maior convenção de body piercers do mundo, que acontece em Las Vegas. Eu já fui 4 anos consecutivos, esse ano eu vou pela 5ª vez. Boa. E vai body piercer do mundo todo. Só eu de normalzinha lá. Todo mundo assim, parece que você tá num encontro de X-Men. A galera pintada, cabelo, é incrível, é muito legal mesmo. Ah, não, mas eu já fui com cabelo rosa já. E tem médico palestrando. Médico e piercer, cientista. Que maneiro. É muito legal. Então, olha como eles saem fora da caixinha, assim. Você vê um médico e body piercer, sabe? Muito louco isso Então aí. eu acho isso muito legal, a forma com que eles abordam com muita seriedade tudo. Então, as licenças lá é muito mais difícil de tirar. Para você abrir um business lá, não é só você pegar uma barraquinha e que nem eu lá na 25, lá mudando de loja lá 10 vezes. Não, tem várias documentações, é muito burocrático. Paulinha, isso é muito louco, porque você fez uma coisa que muita gente tem medo de fazer também, que é ir lá pra fora, aprender com as pessoas de lá, aprender com as coisas de lá, porque muita gente vai pra fora só pra poder dar uma esparecida, pra poder ficar de boa e de turista mesmo, e não acaba pegando esses insights no meio sobre empresa, sobre posicionamento, sobre tudo isso. E outra coisa, você está realizando seu sonho de criança também, com o Tom, você está noiva dele. Como que tá sendo essa nova fase pra você? Pietro, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Se você não tá bem dentro de casa, você não produz fora dela. Sim. Completamente. Então, se você não estiver bem com a pessoa da sua vida, com o seu parceiro, seus negócios vão pro ralo. Não tem o que fazer. O Tom me apoia em tudo. Inclusive, ele vê a potência que é meu business aqui no Brasil e ele fala, cara, você é genial. Ele é meu fã número 1, assim. Ele fala... ele me ensina muito. Eu acho que, cara, o ensino no Brasil, pelo menos eu vim de escola pública, né? Total, é muito fraco. Porque eu converso com o Tom e, assim, ele blow my mind, sabe? Tipo assim, as coisas que ele fala de business, de negócio, eu aprendi viés cognitivo de marketing com ele. Uau! Porque eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Assim, muitas coisas eu fazia no intuitivo, mas eu não tinha uma intenção, tipo, eu tô fazendo porque eu sei que eu tô fazendo. Não, eu fazia às cegas, sabe? Então ele me trouxe muito refinamento. Além do idioma, que eu já falava inglês porque eu sou autodidata, mas eu refinei com ele. Acho que essa questão, Você assim... aprendeu sozinha a falar inglês? Aprendi sozinha. Caramba! Eu aprendi lendo as músicas do Michael Jackson no Vagalume. Eu até falei disso ontem nos stories, Quando lançou o Michael Jackson, gente, era o auge na minha época. Você nem sabe quem é, né, Michael Jackson? Lógico que sei. Ah, tá. Eu sou fãzaço dele. Amo sério? muito. E aí, quando ele lançou Human Nature, eu falei, meu Deus, eu preciso entender o que ele tá falando. Né? Seu pai é DJ, tá lógico. Você acha gente, que eu sou fã do pai dele, então. O rei do pop. Eu fiz um aniversário. Mentira! É sério, teve um aniversário meu
que acho que foi quando, meus 7 anos, muito Aham. provavelmente, a minha tia me deu o chapéu, a luva e uma camiseta escrito Pietro Jackson. Você sabe fazer Moonwalker? Sei. Eu sei também. Meu pai que me ensinou. Sério? Aham. Então aí eu comecei a aprender inglês nas letras da música do Michael Jackson lá no Vagalume. Eu acho que era banca de jornal antes do Vagalume, né? Porque eu não lembro, faz muito tempo. Mas foi do Michael Jackson. E eu sei todas as letras, sei todas as coreografias. E aí depois, com MTV e assistindo os filmes e tal, e eu fui aprendendo autodidata. Quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, me achando uma bonitona que ia falar inglês, eu fui pedir a senha do Wi-Fi no Starbucks. A mulher, 3288, aí eu, tipo, oi? Aí ela, Quê? daí ela falou 2 vezes, eu não entendi, eu voltei. Eu, cara, eu não falo inglês. Tipo assim, é muito difícil, né? Quando você É. chega É uma lá. realidade completamente diferente. É. É muito Mas hoje eu bizarro. aprendi qual que é o código do inglês. Qual que é o código do Não inglês? pensar em português. É. Esquecer que você fala português. É. Esquecer. Esquecer. Você tem que mudar Porque se completamente seu você cérebro. for traduzir na ponta da língua, você não fala. De vez em quando, quando eu tô vendo algum filme, alguma coisa que eu me vejo traduzindo, eu, não, por que você tá Você traduzindo? está fazendo isso? Aham. É outro comunicado. É outro rolê. É outro rolê, esquece isso. Então, porque demorou, mesmo namorando com o Tom, 4 anos e falando inglês todos os dias, tinha dia que eu não entendia. Ele falava, cara, eu não tô entendendo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Nossa. E aí, porque eu tinha ainda uma síndrome de uma falta de merecimento com essa questão, sabia? Eu tive Por que quê? trabalhar, não sei. Porque meus amigos me zoavam, porque eu gaguejava. Então, eu falava inglês, sua gaguinha, não sei o quê. Então, eu tinha uma coisa assim, eu não mereço. Não era lúcida assim, é algo Sim, sim, interno, é algo sim. que falava, não faz, Inconsciente. não vai dar certo, não fala não, filha. Fecha a boca, você vai gaguejar, você vai, tipo assim, vai passar vergonha. Então, demorou para eu poder vencer esse trauma da comunicação, de falar e dane-se. E o Tom me ajudou muito nisso. Ele, cara, é lindo ter sotaque. O seu sotaque brasileiro é lindo. E se você, assim, falar errado, gaguejar, dane-se. É uma É. particularidade sua e é isso. E aí eu fui me aceitando como eu sou. E então, eu ainda, como é que eu posso dizer assim? Faço muita autoanálise. Eu percebo quando eu tô me auto-sabotando, quando eu tô com alguma brisa errada, porque a gente é o nosso pior inimigo. Se você for parar Exato. pra pensar, não é ninguém, é você Uhum. que se coloca pra baixo ou pra cima. Então, muitas coisas opa, quem falou isso? Quem que determinou? Porque, assim, ninguém manda em mim. Se eu mando em mim, então eu vou fazer, né, da forma que tem que ser feito. Eu não vou deixar outras pessoas determinarem, porque tem uma coisa assim também. Eu sou ruim, eu não dou o braço a torcer, sabe? Se uma pessoa queria me ver ferrada, zoada, não vai ver, meu amor. Não vai ver, porque eu luto até o fim. Eu sou aquele tipo de soldado que é até a morte. Nossa. Eu sou dessas. Força de vontade, exatamente. Muito, eu vou pra cima. Paulinha, na sua trajetória, você aprendeu muita coisa, você viveu muita coisa, você se permitiu viver muita coisa, inclusive essa parte com o Tom de morar em outro lugar. Tá sendo incrível. Amém por isso. Na Califórnia, gente, é tudo. Olha, É tudo. mas você também errou muito. Você falou que você errou muito. Demais. Quais foram os seus principais erros que você cometeu em toda a sua trajetória para que as pessoas que estão começando, as pessoas que querem construir coisas novas, querem construir movimento, querem construir marca, assim como você, uma marca forte, consolidada, Tá. que a galera pode só se atentar, porque tem aquele negócio. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Os tolos que erram e continuam errando, os inteligentes que erram e aprendem, e os sábios que aprendem com os erros dos outros. Aham. Então, se a galera que tá assistindo aqui, com certeza é um bando de sábio aqui, vai aprender com isso aí e não vai se ferrar Sim. igual você se ferrou. Antes de você começar qualquer business, tenta estudar sobre ele e entender quais são os códigos daquele negócio. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com piercings, com perfurações, é um procedimento invasivo corporal, que você está lidando com biologia, com o corpo humano. Sim, anatomia. Então, com anatomia. Então, você vai causar modificações que não são temporárias e são irreversíveis. Você tá perfurando ali um tecido. Então, e outra, você trabalha com autoestima, com as pessoas, com expectativa. É muita coisa envolvida. E eu fazia muitas coisas por dinheiro. Por necessidade mesmo. Então, o cliente, eu quero furar um piercing com piercing de argola.
Assim, todo mundo sabe que uma perfuração, todo mundo, digo, profissionais, sim. que uma perfuração feita diretamente com argola tem 90% de chance de criar um granuloma, que é uma bolinha que dá na frente e atrás, que tem gente que chama de queloide. E eu sabia, mas eu fazia mesmo assim, porque eu não sabia colocar limite nas clientes. Então, se você for trabalhar com um cliente Se posicionar. vendendo produtos ou serviços, se posiciona, cria um manual, cria um roteiro, cria políticas e não se vende por causa de dinheiro. Ah, mas eu vou perder a venda. Perde, tem dinheiro bom de não ganhar, sabe? E cria política manual, coloca limite no seu cliente, senão, olha, você vai perder sua paz, sua vida, você vai levar processo, né, como eu já tive, e é muito chato porque isso desestimula. Se não tem uma mentalidade forte como eu, desiste. No primeiro processinho já volta para casa. Então tem que realmente, se for para começar, começa com, assim, Começar direito, começar com base. começa com base. Exatamente. Perfeito. Acho que é um bom conselho. Maravilhoso. É pra realmente tomar cuidado pra não errar no que os outros erraram, porque isso obviamente não se aplica só no seu ramo, em tudo. Sim, Se você ir. Aí tá, calma, a gente tem que pôr mais um adendo aqui. Você tá falando pra gente se preparar, sim. mas não começar só depois que você achar que tá 100% pronto. Não. Senão você nunca vai começar, é É. impossível. Verdade. É impossível. Então você tem que ir com base, mas você não vai dominar tudo logo no início. É impossível. Eu posso te dar um exemplo muito prático? Uhum. Eu vou começar meu business nos Estados Unidos. Muitas Sim. pessoas perguntam se eu vou abrir loja lá e eu vou começar meu business lá. Sabe como que eu vou começar? Como? Da mesma forma que eu Começou comecei aqui. aqui, do zero, com um pouquinho de mercadoria, com um pouquinho de investimento, no meu quartinho da minha casa. Vou começar vendendo online. Eu já registrei as minhas marcas, então eu já sei que se eu não registrar, eu perco meus domínios, minhas patentes. Então, antes E de olha que começar. legal, você tá aprendendo com os erros que você mesmo E eu mesmo cometeu no aham. passado. Aham. Então, eu já patenteei todas as minhas marcas, Australian Piercings, Ear Design, tudo, e eu fiz a tradução Sim. das minhas marcas e patenteei e registrei, patenteei joia, eu abri o CNPJ lá, que é o LLC, já fiz tudo, já peguei meu domínio do site. Então, ou seja, eu tô começando da forma que a Paulinha lá atrás, ela fez tudo errado. Graças a Deus eu nunca perdi nenhuma patente, mas isso é algo muito sério, que muitas pessoas têm grandes marcas, investem tempo, dinheiro e perde. Então, esse é uma das coisas que eu tô fazendo lá fora e vou começar do zero, assim, total. E a minha meta é começar do zero mesmo, sem grandes investimentos, sem grandes aplicações, justamente para provar que a minha fórmula que eu fiz aqui dá certo em qualquer lugar do mundo. Outra coisa que é muito bom que nossa. Você não tem ego nenhum. Por quê? Se tivesse ego no meio desse jogo, impossível você voltar lá atrás, só que num lugar totalmente diferente. Sim, Você quer começar do mesmo jeito que você começou. Você já não quer chegar com 2 pés na porta. sim, Você quer realmente, como você valorizou o processo da última vez, você vai valorizar novamente. sim, Você vai fazer a mesma coisa, só que você tá em outro lugar. Tô sim, falando isso do ego por quê? Por 2 motivos. O ego é uma das coisas que mais derruba qualquer pessoa. total. Se você, ai, mas eu sou incrível, Ah, já não vou sei o chegar quê, fodona lá, aham. Mano, não faz isso, velho. Não Imagina. faz isso. Isso destrói qualquer pessoa. E, inclusive, eu tô lendo um livro que é Deus que Destrói Sonhos, o nome desse livro. Deus? O Deus que Destrói Sonhos. Gera curiosidade, não gera? Muito bom esse O livro. Deus que destrói sonhos, Aham. aham. E nesse livro ele fala sobre o propósito que nós temos, que nós aceitamos de Deus. E eu descobri, através desse livro, que uma das formas, se não a forma mais suscetível do ser humano se desviar do propósito que ele deu é justamente estando no propósito. Como assim? Não faz sentido. Aí que tá. Se ele te deu dons, se ele te confiou talentos, se ele te confiou milhares de coisas que só você tem, você pode estar numa rota aqui, que é essa rota que ele te deu. Mas, eu vou usar os mesmos dons, a mesma coisa que ele me deu pra fazer isso aqui, porque eu ainda tô fazendo a mesma coisa, porque eu ainda tô no propósito, ainda tô ajudando a galera, mas Uhum. ele te mandou ir pra cá. O que você tá fazendo aqui? Sim. Por quê? Eu,
Então, conforme você vai dando muito mais atenção pro teu ego, Sim. para aquilo que você tem, pros seus resultados, para tudo isso, Aham. você vai achando que você tá no propósito, achando que você tá naquilo que ele mandou você fazer, Sim. mas você tá se desviando completamente. Sabe que eu caí nesse paradoxo esses tempos? Jura? Já bem-sucedida, já com tudo constituído, mas eu caí nesse paradoxo. Como assim? Porque eu tava muito confiante, excesso de confiança. Já caí por isso também. Excesso, tipo assim, eu sei tudo. Por isso que isso foi bom, porque me mostrou, me ressignificou. Tipo assim, Tipo, pôs o pé no chão de novo, né? começar de baixo não é ruim, porque você começa com uma cautela e você vai aprendendo com humildade, você vai absorvendo. Já pensou se eu chego lá nos Estados Unidos, coloco mó grana em dólar, que você sabe que é vezes 6, Quase 6, monta né? uma coisa e nem é o que eles estão buscando lá, ou a cultura é outra, ou a religião é outra, eles nem querem piercing, por exemplo. E se eu for vender outra coisa lá, for vender joias, ou for vender... Então eu nem sei, eu tenho que chegar com cautela, estudar o terreno, né? E uma coisa que fez muito Com sentido... prudência. Muita prudência, que fez muito sentido que, né, você falou muito eu tava assim. E foi aí que começou a dar uma desabada meus negócios aqui. Não de movimento, eu nunca tive problema com movimento, com cliente, minha clínica tá sempre lotada, a gente tem fila de espera. Mas na questão de gestão de pessoas, eu comecei a dar muito errado, assim. Tipo, eu não tava conseguindo gerir minhas funcionárias, eu estando no Brasil. Eu já tava com planos de sair, e eu, gente, como é que eu vou gerir essas pessoas, esses sonhos, essas emoções? E eu percebi que eu estava errando em várias coisas, inclusive na questão de contratação, de contratar pessoas com os mesmos valores, com os mesmos princípios, de conversar mais com as funcionárias, de perguntar qual é seu sonho. O que você quer fazer daqui a 2, 3 anos? Eu não fazia isso, porque estava sempre ligada no 220 e não tinha tempo para conversar. E outra coisa, eu não tinha assumido a minha posição cristã. Eu me batizei esses dias. Sério? Aham. Parabéns! Eu contei pra sua mãe, inclusive. Nossa, Me porque eu batizei. não soube disso antes. Quando foi? Eu ainda não falei publicamente. É a primeira vez que eu tô falando publicamente sobre isso. Quanto tempo faz? 1 mês, no máximo, nem isso. Na verdade, eu acho que eu fiquei sabendo. Acho que eu Isso. fiquei sabendo. E aí eu tava passando por muitas dificuldades nessa questão de gestão de pessoas, de ter pessoas comigo que não valorizam, porque tem muita... Eu acho que hoje no Brasil tem essa questão que o empreendedor é um vilão. E que o CLT é o coitadinho. Gente, como assim? Mas a gente gera emprego, a gente que tá movimentando e tá trazendo as pessoas junto com a gente, e eu não tava tendo valorização com as pessoas que eu tava. E foi aí que eu falei, cara, eu não consigo mais, é Deus. E aí que eu comecei a me apegar muito com Deus. Eu já era de uma família cristã, meus pais são católicos, eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tava entendendo muito bem o meu papel, ou quem era Jesus, ou quem era Deus. Eu consigo entender Deus como um significado maior, como um todo, mas eu não estava ainda conseguindo entender Jesus, sabe? Sim. E aí eu comecei a processar assim, essas informações, né? E falei, eu fiquei totalmente off, assim, tipo, das pessoas, eu comecei a processar. E pedindo para Deus me mostrar o que eu tinha que fazer e tal. E foi aí que eu assumi publicamente que eu sou cristã, que eu tenho empresa cristã, e que eu quero contratar pessoas com o mesmo princípio. E eu investi muito em treinamento. Isso gera unidade, cara. Isso é maravilhoso. E posicionar mesmo. E outra, colocar Deus como meu sócio e ele na frente. Ele é dono. Hoje eu nem me preocupo, tipo, se vai dar certo. Ele tá lá, tá tocando, fala com Deus. É tipo assim, eu tô assim... Tranquila. Muito melhor. Não tenho medo se vai dar certo, se vai dar errado. Farda é leve. Porque eu tô com Deus. Eu sempre estive com eles. Eu sempre estive. Mas agora, de uma forma muito consciente, eu convidei ele pra entrar. Né? Antes ele tava só como meu investidor. Agora ele tá como meu sócio majoritário. Então eu falo, vamos aí, vamos junto. É isso. É muito bom, porque eu já conversei com muitas pessoas sobre isso também, né? Muita gente... Tá escrito na Bíblia que essas 3 fases que Cristo quer que nós coloquemos ele nas nossas vidas. Nosso Senhor, nosso Pai e nosso amigo. Muita gente não consegue nem chegar no Pai. Todo mundo só trava no Senhor. E ele não chamou a gente pra ele só ser o Senhor das nossas vidas. Ele tá escrito
que ele quer que nós sejamos amigos íntimos dele. Na Bíblia, ser amigo é mais chegado que um irmão. Sim. E isso é um nível de intimidade completamente diferente. Já chego lá. Mas qual que é a diferença desses três que ninguém faz ideia? O Senhor, o que significa colocar o Senhor como o Senhor das nossas vidas? É literalmente ele ser nosso Senhor. Na Bíblia, Paulo diz que nós somos escravos de Cristo. Nós servimos e seguimos a ele. Ponto. Então ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor do nosso tempo, ele é o Senhor da nossa energia, ele é o Senhor dos nossos negócios, ele é o Senhor dos nossos colaboradores, ele é o Senhor dos nossos projetos, ele é o Senhor de tudo. Ele comanda. Ele é o cara. Sim. Direcionamento, principalmente. Exato. Aham. Só que muita gente trava aí. E muitas não conseguem nem ter uma conexão plena com ele sendo o Senhor. Sim. Porque depois vem o pai. O que o pai faz? Pai cuida, pai protege, pai dá direcionamento, pai exorta, pai ensina, pai dá carinho, dá amor. Pai, ele tá lá. Sim. Ele tá lá pra te ouvir, ele tá lá, ele confia, ele tá Sempre lá pra você presente. confiar nele, ele é sempre presente. E Cristo quer que nós coloquemos ele nessa posição também, como pai. Como nosso pai. Nosso pai celestial. Só que tem gente que não consegue chegar aí também, e muito menos ainda consegue se chegar como amigo. Por que você acha que as pessoas não conseguem chegar? Eu sei qual que foi a minha dificuldade, mas o que você acha Eu que sei é qual maior? foi a minha também. Eu já chego lá nisso. E colocar como amigo é a principal de todas. Porque na Bíblia está escrito que nossos amigos são mais chegados que os irmãos. E por mais que Cristo ele seja onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, ele faz tudo, é tão bom conversar com ele. Sim. Eu já fiz isso e foi muito louco quando eu fiz isso. Eu contei o meu dia pra Deus. Do nada, você chegou em casa Pai, eu fiz isso, eu comi isso, eu assisti falando em isso, eu voz aprendi alta ou isso. em pensamento? Os dois. Já fiz os dois e foi tão bom. Ele sabe de tudo. Mas ter conversado com ele assim foi muito louco. Foi Sim. muito diferente. É literalmente convidar pra conversa. Exato. Porque ele é onipresente, ele já sabe. Mas se você Ele chamar te pra, conhece. chamar pra uma conversa, Exato. E assim, ele não invade. Ele Não pede. invade. Ele bate na porta pra querer conversar com você. sim. Se você não quiser, tá tudo bem, ele respeita. E o maior problema que eu vejo, assim, que foi o meu, religiosidade. Eu achava que pra conversar com Deus eu tinha que fazer muita coisa. Não que pra conversar com Deus direito eu tenho que estar no meu quarto sozinho, com a porta fechada, tudo no escuro, ajoelhado, fazendo não sei o quê. Não precisa, mano. Sim. Está escrito na Bíblia, orar sem cessar. Eu tenho que estar em oração o tempo inteiro, eu tenho que estar com ele o tempo inteiro, eu tenho que estar conectado com ele o tempo inteiro. E não é só porque eu não tô no meu quarto, porque eu não tô ajoelhado, porque eu não tô no escuro, porque eu não tô fazendo alguma coisa, porque eu não orei antes, porque eu não louvei antes, porque eu não fiz nada disso. Eu achava que precisava fazer isso aqui pra poder conversar com ele, mas não, eu só dar oi. É só abrir a porta, é só convidar ele pra estar comigo. Sim. E eu não entendia isso. Contanto que teve um momento onde as coisas começaram a mudar, foi um momento onde eu aceitei ele cada vez mais entrar na minha vida. E muita gente não entende que pra ele realmente agir, a gente tem que estar no eis-me aqui o tempo inteiro. Sim. O eis-me aqui é o que Moisés fez. Eu excluo as minhas vontades, os meus desejos, tudo que eu quero. Sim. Vem você. Esse foi o meu medo de assumir publicamente o batismo. Porque eu tô, assim, Convertida. convertida. Então, eu tenho muito medo das cobranças da sociedade, porque eu faço piercings, eu salto de paraquedas. Eu já ouvi pessoas da própria igreja, mas isso não agrada a Deus. Começar a discriminar você. Então eu não consigo imaginar nesse Deus. Não é que eu quero moldar o meu próprio Deus, que eu também já ouvi esse discurso. Sim. Mas eu falo, cara, o Deus que eu acredito, que é o que fez o universo, que é o que criou os planetas, a galáxia, ele não tá preocupado se eu tô furando minha cartilagem, ou se eu tô fazendo uma tatuagem, ou se eu tô pulando de parque. Ele não tá preocupado. Ele tá. Eu acho, essa é a minha opinião. Eu Sim. tenho que cuidar dos princípios, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não desejar um homem do. Tudo que o ele te homem, enfim, tudo isso. Não tipo, porque isso. Não, gente, eu não consigo acreditar que Deus, que criou Júpiter, que é 800 vezes maior do que a Terra, porque eu amo ver planetas, tá? E eu tô estudando astronomia lá nos Estados Unidos. Que legal. Tô apaixonada. Aí eu vejo os planetas lá pelo telescópio, que eu vou lá no Griffin, eu vou uma vez por semana, e eu falo que lá virou tipo uma igreja, porque eu vejo os planetas e pra mim é ver Deus.
Que legal. Não ver Deus, ver uma criação de sim, Deus, uma sim. parte desse, né? Assim, Você uma consegue ver parte a dele. magnitude e a grandeza dele A através das criações magnitude, dele. sim. Aham. Aí eu olho para Júpiter, 800 vezes maior do que a Terra. Aí eu falo, cara, o Deus que criou Júpiter, ele não tá preocupado com a cor do cabelo, com a cor da unha, se vai raspar ou não o pelo da axila. Gente, para com essa chatice. Sabe, as pessoas de modo geral aqui querem moldar para você caber em uma caixinha. Eu não quero caber em caixinha nenhuma. Então, eu ainda não frequento igrejas, tá? Eu só frequento células. Justamente porque eu ainda sou rebelde. Eu ainda tô nessa fase de que não manda em mim. Quem manda em mim é só Deus. Não vem pra cá, não. Porque eu tô nessa vibe ainda de, tipo, entender. Porque eu não aceito se vir falar uma coisa que. Porque eu falo, mas quem te falou isso? Porque Deus não falou isso, cara. Ele estava muito ocupado criando nossa galáxia e tem mais de 1 bilhão de galáxias, só que o ser humano não conhece. Não pode ser. Mas eu sei que eu posso estar falando alguma besteira, tá? É que é o meu sentimento. E eu falo, Deus, se não é certo isso, bota na minha mente então. Porque É isso. as pessoas falando, eu não vou acreditar. Coloca Se você tem você. dúvidas, pergunta pra ele. E uma das Pergunta. coisas mais valiosas que eu aprendi com Deus, que vai linkar nessa parte do empreendedorismo, e inclusive uma coisa que você fez muito, que você fez o tempo inteiro, na verdade. Paulinha, Deus criou o mundo em quanto tempo? Na metáfora, 7 dias, mas não é 7 dias Sim, real, sim. né? Ele criou em 6 dias e descansou no 7º. É, metáfora. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Uhum. Se ele quisesse, você concorda comigo? Que se ele quisesse, ele poderia criar um mundo em um estalo só, em um dia só? Ele é todo poderoso, ele consegue, se ele criou tudo nesse período, O ele mundo conseguiria que a galáxia, a coisa a toda. criação que tá escrito na Bíblia. Aham. Tudo isso. Se ele criou isso nesses tempos separados, ele poderia muito bem ter feito de uma vez só, Sim. certo? É que leva tempo. Como é que ele vai juntar? Exato, calma, exato. Por que ele não criou tudo de uma vez só? Por quê? Aí que vem um negócio que eu entendi e explodiu muito a minha cabeça. Se Deus, que é o criador de tudo, respeitou o processo, Peguei. ele decidiu separar um dia específico para cada uma das suas criações, para poder dar atenção, jogar energia para cada uma delas. Você E acredita tem o que foi tempo- 7 dias mesmo? Você acredita? É que é um tempo diferente, ele vive um tempo diferente do nosso. Sim. Nós vivemos no. Ele vive no Kairos, que é um tempo completamente diferente do nosso. Para ele, um dia são 1000 anos e 1000 anos são um dia. Então pode ser no tempo dele Sim. que foram esses 6, 7 dias. Mas assim, se Deus, que é o criador de tudo, ele decidiu separar um dia para cada uma das coisas, Sim. jogar energia para cada uma das coisas, fazer tudo na excelência, passo a passo, respeitando o processo. Por que raios a gente quer fazer tudo de uma vez? Exatamente. Por que a gente, nesse mundo louco que a gente vive, quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo e faz tudo uma merda? E quer plantar e aí quer colher no dia seguinte. No mesmo tempo. Aham, é Não faz verdade. sentido. A prova disso são as próprias estações do ano, o tempo do ano tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, né? Eu acredito muito nisso que você falou, em tempo, em processo, mas, cara, eu vou te falar uma coisa, assim, de amiga mesmo, é um negócio, estudar ciência, astronomia, eu não tô falando que deixa a pessoa longe de Deus, mas Claro que não. não, pelo contrário, aproxima de Deus. Só que é muito complexo essa questão de número, de quantidade, porque é bizarramente grande. A nossa mente não está nem preparada para isso. O quão Então, vasto é o nosso universo, é né? muito grande. Então, Deus não criou o mundo em 7 dias em uma semana. Gente, por favor. Já vieram me falar isso, ai, tá, eu já fico com preguiça já, porque não é assim que funciona. Eu acho que a Bíblia é um livro incrível, é um livro escrito por homens, é um manual de convivência na comunidade, né, de convivência em comunidade, mas eu ainda tenho muito assim, a aprender sobre, porque tem muitas coisas Que te gera dúvida. que me gera dúvida, Uhum. sabe? Vão ser todas respondidas. Justamente porque foi escrita por humanos, Uhum. Deixa eu te entendeu? falar uma coisa que é muito interessante. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas ela é de Cristo. Por quê? A magnitude da Bíblia ela é surreal. A Bíblia ela é um livro que passou por 3 línguas diferentes.
a Bíblia, ela é um livro que passou por, se eu não me engano, 3 continentes diferentes também. Sim. O asiático, o africano e, se eu não me engano, acho que na verdade foram só esses 2. A Bíblia, ela possui milhares de versos, Uhum. centenas de livros, dezenas de livros e centenas de capítulos. Nada da Bíblia, desde a primeira até a última palavra, nada se contradiz. Nada. Passou pelas mãos de diversos autores, Uhum. línguas diferentes, épocas Sim. diferentes, momentos diferentes, países diferentes, continentes diferentes, tudo isso. Nada se contradiz. Desde a primeira até a última palavra, tudo fala sobre a mesma coisa, que é Jesus. E outra coisa, Jesus, ele, na Bíblia, se eu não me engano, tem 115 profecias. Jesus, ele veio à Terra e ele cumpriu 110 delas. Ou são 120 profecias, ele cumpriu 113. Matematicamente falando, para Cristo descer e vir cumprir uma das centenas de profecias, matematicamente falando, essa probabilidade é de 0,000000000, uma porrada de zero e um número no final. Uhum. Uma. Ele cumpriu mais de 100. E por isso que na Bíblia não existe coincidência. Sim. Então, assim, a gente ainda tem muito a ver da grandiosidade dele. E eu tô terminando de ler Apocalipse. E em Apocalipse eu consigo ver claramente o quão grandioso ele é e o quanto de amor e cuidado ele tem com a gente. Sim. Eu ainda tô no começo dessa descoberta porque eu sou uma rebelde. Então eu questiono, eu pergunto. E eu literalmente eu peço pra ele. Eu falo, coloca a sabedoria na minha cabeça pra eu Amém. entender, pra eu absorver. Porque eu sou pequena e tá tudo bem. E eu vou entendendo da forma. Hoje eu vejo Jesus como um exemplo de ser humano a ser seguido. Com toda certeza. Né? Então, para nós sermos Cristo. E eu vejo que Deus também está Isso dentro significado da de gente, ser a imagem e porque semelhança. Deus é o criador de tudo e ele mandou um filho dele, que é um exemplo na nossa carne, como ser humano, como a gente, para poder mostrar que nós podemos seguir esse modelo Semelhantes a ele. de ser humano. E é o que eu entendo por agora. Sim. Sabe? E eu Perfeito. vou devagar dentro dos meus limites, porque é realmente assim. É de uma compreensão muito grande, muito Aham. bizarra e deixa a pessoa maluca. Estudar astronomia já me deixa maluca, já é muito louco. Imagina quando você começar a estudar Os tamanhos escatologia. das coisas é muito louco, sério, você não consegue entender, é bizarro. É tipo assim, quando você começa a falar em linguagem astronômica em anos-luz, né, em unidade astronômica, em tamanhos, é muito bizarro. É loucura. É muito bizarro. Mas eu amo. E eu amo descobrir, eu amo me permitir. É aí que tá. Muitas pessoas são um pouco, não é céticas, mas um pouco rebeldes, assim como eu, e aí fala, não vou, porque eu pago pra ver. Uhum. Eu falo, então vamos até o final pra gente ver, vamos fazer isso aí. Então me mostra, então, se é mesmo, vê aí, fala aí, mostra aí. Eu sou dessas, eu vou pra cima, sabe? Perfeito. E eu gosto Muito muito bom. de me desafiar. Perfeito, Paulinha. Eu quero te agradecer pelo nosso episódio de hoje. Infelizmente chegou ao fim. Chegou ao fim, tava bom o nosso papo, hein? Tava muito bom, muito bom. Aham. E obrigado por você ter aberto seu coração, por você ter compartilhado muitos ensinamentos valiosos com a gente. Antes da gente começar o podcast, a Paulinha fez um vídeo falando quem que vai fritar o cérebro de quem? Eu vou fritar o dele ou ele vai fritar o meu? E eu fritei o meu cérebro. Sério? Você fritou meu cérebro, eu parte? aprendi muitas coisas. Aham. Muitas coisas de como você vem estudando para aplicar na sua empresa, no seu mundo dos negócios. Você fritou o meu também, que você falou desse negócio dos livros e que não entra em contradição. Eu vou pesquisar. Pode pesquisar, eu te garanto Aham. isso. E foi muito bom porque essa parte do podcast, eu gosto tanto de fazer isso semanalmente porque é uma forma não só de eu levar conteúdo pra galera que tá assistindo no YouTube, mas pra eu aprender também. Aham. Pra sentar com pessoas que eu admiro, que eu tenho como inspiração em diversas áreas da minha vida. E é realmente aprender com elas, de ouvir a história delas. E todo mundo tem alguma coisa pra me ensinar. Sim. E eu sempre aprendo muito. Então não foi só a galera que aprendeu de casa, mas eu aprendi mais uma vez com você
aqui no meu podcast, no Storytelling TV. É uma honra enorme te receber aqui mais uma vez. Eu aprendi com você também muita coisa, inclusive sobre religião. Você sabe que eu ando muito com seus pais, né? E eu tô sempre buscando aprender mais. Você vem de uma família que me inspira muito, tem uma base familiar sólida. E é a família que eu gostaria de co-criar. Então eu tenho vocês como inspiração, você como um futuro filho, tipo assim, né? Enfim. Sim. E foi um prazer, conte comigo pra tudo. Espero digo voltar mesmo. em breve. Vai. E obrigada pelo convite mais uma vez. Que isso, Paulinha. E você que assistiu a gente até aqui, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigado. Não se esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder os próximos episódios. Se você não fez o que eu te pedi lá no início desse podcast, volta, vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda pelo mínimo 5 Posso pessoas. falar da Piercing Joia rapidinho? Claro. Gente, sigam a minha clínica Piercing Lógico. Joia, que eu já vim com a camiseta aqui. Aham. Sigam a Piercing Joia. A gente vai abrir mais unidades. Comentem aonde vocês acham que deve ter uma Piercing Joia que a gente vai fazer. Comenta aqui Exagero nesse de orelha. podcast. É isso. Aham. E comenta também o que você achou. E eu te espero no próximo episódio. Beijo no seu coração. Tchau.